4,16. Diz assim: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Vamos assentar, meus irmãos. Parte do texto que eu li, os primeiros versículos, está lá em Isaías, capítulo 9, versículo 2, que fala sobre a vinda e o nascimento de Cristo. E quando Jesus começou a pregar, esse é o texto. João Batista, seu primo, que foi adiante dele, pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, estava preso. Acabou o ministério de João. João pregou, batizou Jesus, em seguida ele foi preso e logo seria decapitado. Então, quando acabou o ministério de João o Batista, começou o ministério público de Jesus. E está aqui onde nós lemos, em Mateus capítulo 4, depois que ele foi batizado, tentado pelo diabo no deserto, então ele começou a pregar. Porque todos que são chamados pelo Senhor, primeiro eles devem ser provados para ser aprovado. Jesus foi provado no deserto, tentado pelo diabo, ele foi aprovado. Ele não cedeu à tentação, ele não caiu, cheio do Espírito Santo, e ele foi tentado. Então o Espírito Santo não é a garantia que não vamos cair. A garantia é a nossa decisão. A decisão de não errar, a decisão de vigiar, a decisão de colocar Deus em primeiro lugar. Então, Jesus começou a pregar. E aqui é o texto que fala que aqueles que estavam em trevas, na sombra da morte, condenados à morte, ao inferno, as pessoas que estavam em sofrimento, em dor, aflita, em desespero, tinham uma oportunidade. A luz raiou para todo mundo. Nos vales mais profundos e escuros chegou Jesus Cristo. Para quê? Para transformar todo o nosso sofrimento em alegria. O reino dos céus tem um rei. É um reino. Ele tem um rei. E o rei da glória, o rei dos céus é Jesus Cristo. Ele é o rei de lá. É desse reino que ele está falando. Não é de nada terreno, mas é o que é do céu. E quando Jesus veio, ele deu oportunidade para todos, sem acepção de pessoas, igualmente, para sair do sofrimento e ter alegria, de sair de uma vida destruída para uma vida nova, de mudar totalmente o cativeiro, de sairmos do reino das trevas para o reino da luz. Jesus veio para isso, porque Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você não tem que perecer. Perecer é sofrer. Não tem que sofrer. Ele fala de, aqui na terra, não ter sofrimento, mas ter paz e alegria. E fala do futuro do reino dos céus. Mas Jesus disse: está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Hoje eu falo: arrependei-vos, porque está entre nós o reino dos céus. Porque até então Jesus não tinha morrido e ressuscitado, ele já morreu e ressuscitou. Está entre nós, dentro de nós. A nossa decisão que nós temos dentro de nós é que nos leva ao céu. E Jesus, a primeira pregação dele, ele disse: arrependei-vos. E essa é a chave. Essa é a chave de toda mudança. Porque assim, pecador, todo mundo é. Andar no pecado, para muitos, é incontrolável lá fora, se você não sabe. Quem tem um vício ou um pecado, para sair é difícil. Ele é dominado, ele é escravizado por aquilo. Mas tem um caminho que tira a pessoa. Ela querer. Porque quando eu falo assim: se arrependa, abandona isso, faça aquilo, não adianta, não é porque eu falo, é porque você tomou uma decisão. Porque tanto quanto você,
eu também sou humana. E também já estive fora da presença do Senhor. Já estive na igreja fora da presença. Porque eu nunca saí da igreja, mas eu saí da presença. Apóstata dentro da igreja, afastada de Deus dentro da igreja. Eu já tive. Por quê? Porque o pecado incontrolável tomava conta. Porque por um momento se deixou levar. Porque por um momento isso foi tentador. E quando você se afasta dentro da casa do Senhor, ou lá fora, você não consegue resistir à tentação, porque você está fraco. Então, quando você cai em tentação, isso te domina. E você não consegue sair. Só que existe um caminho. Quando você decide, de verdade, se arrepende, ainda que você não saiu do pecado, ainda que você está lá, mas sinceramente você não quer estar. Você está dominado, mas você não quer. Você está ali, mas você não quer mais isso para você. É nessa hora que o Espírito Santo começa a trabalhar. Ele ajuda na nossa fraqueza. Ele nos dá força. Ele intercede por nós. E quando você decide, não tem capeta que te prenda mais. Não tem escravidão, não tem situação, não tem nada. Mas tem que ser uma decisão verdadeira, arrependida. Isso Jesus te pega, tira do lamaçal do pecado, do tremedal de lama. Te põe vestes novas, limpas, te dá um novo cântico, refaz a tua vida, te dá veste de louvor e não mais de angústia e tristeza. Ele muda a história, mas daquele que quer. Por quê? Porque eu tive na igreja e não quis. Hipócrita. De repente não enxergava. Tá vendo óculos aqui? Meu primeiro óculos eu tinha 18 anos. Eu descobri que eu não enxergava quando eu fui tirar minha habilitação. Aí descobri que eu não enxergava direito. Então, pra mim eu não enxergava. Pra mim era normal não enxergar de longe. Quando o ônibus vinha assim da escola, que chegava perto, às vezes eu perdi o ônibus, que eu não enxergava de longe. Pra mim era normal. Só que, quando eu fiz o meu primeiro óculos, eu vi do outro lado da rua, da ótica que eu fui, eu pus o óculos limpo, tela de cinema, limpo de longe. E aí eu descobri que eu estava cega de longe e não sabia. Olha só. Mas de repente, o óculos chamado Espírito Santo faz a gente enxergar o nosso erro. Leva ao arrependimento e nunca mais quer tirar a luz do seu caminho, porque só se enxerga na luz, nas trevas. Você é cego. Você é cego nas trevas. Jesus veio para que você enxergue, para que você viva na luz. Então eu tomei uma decisão. Chega, a partir de hoje, a minha decisão foi uma coisa muito simples. A partir de hoje eu vou obedecer. Olha só que interessante. Custe o que custar, eu vou obedecer essa palavra. Custe o que custar, eu vou obedecer a Jesus. Eu não quero mais. Foi o suficiente para eu ser resgatada, para a minha vida mudar. Foi o suficiente. Uma palavra, uma decisão, uma palavra. Obedecer. Acabou. Acabou. Aos poucos, tudo foi para o lugar. Eu fui iluminada. Eu fui iluminada por Jesus. E o que tem que acontecer na sua vida, para tudo, é você decidir. Não é você fazer ou deixar de fazer. Porque você decide quem faz é o Espírito Santo. Quem muda a tua vida é o Espírito Santo. Mas tem que ser sincero. Tem que ser verdadeiro. Eu chorava de desespero e arrependimento. De desespero. Então assim, eu nunca vi alguém arrepender e não chorar. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque dói dizer não para você mesmo. Dói você abandonar. Dói, é um sacrifício. Renunciar a você mesmo é um grande sacrifício. Talvez o maior. Talvez o maior. Então eu nunca vi alguém que está arrependido, está sorrindo. É triste o semblante. O arrependimento dói muito. Mas muda toda a sua história, toda a sua vida. E a dor é só para você decidir. Porque decidiu, acabou. Quando eu decidi, eu não tive que enfrentar o problema, não tive que enfrentar a tentação, não tive que enfrentar nada. Eu só tive que permanecer na obediência. E eu quero que você seja iluminado por essa palavra este ano. Porque o que importa é buscar o reino dos céus. Isso aqui que Jesus pregou. E a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Priorizar. Praticar a palavra. Resumindo, obedecer. Isso é importante.
isso há muito tempo. Eu acordo, acho que de abrir o olho, eu oro, eu falo com Deus, falo com Jesus. Antes de eu tirar o pé da cama, eu leio a Bíblia. Depois eu ponho o pé no chão. Eu não ouso colocar o pé no chão sem ler a Bíblia. Sem estar revestida das armaduras de Deus com poder, com oração e com a palavra. Isso é priorizar. Meu primeiro momento é para Jesus. Primeiro dia da semana você priorizou, você está aqui. Primeiro dia da semana você priorizou Jesus, você está aqui. Por 2 vezes, depois da meia-noite e agora, alguns. Por 2 vezes. Isso é priorizar. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Quando você o prioriza, você não deixa para lá. Você não cede a convites, a tentação, a nada. Quando você prioriza, é absoluto. Ele é o primeiro em tudo. Tudo. Ele é o primeiro em absolutamente tudo. No meu dia, nas minhas finanças, na minha vida. É por completo. E quando você prioriza Ele, tudo é para você. Aí as bênçãos do Senhor, quero até ler, Deuteronômio 28. Não precisa abrir não, gente. Abre aqui rapidinho. Opa, achei. Deuteronômio 28 fala assim, versículo 1. E será, não é e será com interrogação, é e será, vírgula. E será que vai acontecer? Com certeza, porque é Deus que está falando, que vai acontecer. Que se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, se você ouvir essa palavra, dar ouvido, quer dizer praticar, obedecer, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Vai ter exaltação. Vai estar por cima, não vai estar por baixo. Vai ser cabeça, não vai ser cauda. Vai ter para dar e para emprestar e nunca vai tomar emprestado. Que é essa promessa que está em Deuteronômio 28. E as bênçãos do Senhor vão vir sobre ti. Você só obedece, permanece e as bênçãos correm atrás de você. É o que está escrito aqui. Para quem priorizar, para quem obedecer. Escolha fazer este ano a coisa certa. Não vai dar errado. E o que é a coisa certa? Obedecer essa palavra. Essa é a coisa certa. Não tem outra coisa certa a se fazer. E o que eu falei aqui sobre arrepender é sincero. Decida. Quando eu decidi abandonar meu último pecado, o mais forte, o que me controlava mais, eu decidi, chorando, que eu achei que eu ia morrer. Assim que eu larguei uma decisão sincera e verdadeira, na hora, eu fui cheia do Espírito Santo. Cheia, eu fui batizada na hora com o Espírito Santo. Por quê? Porque só faltava aquela sujeirinha para eu ser limpa. Não pode ter aí dentro mágoa, não pode andar na mentira, não pode ter fofoca, más conversações, não pode ter adultério aí, não pode ter maus pensamentos para dentro, não pode ter sujeira, maldade no seu coração, não pode ter nada disso não. Então abandona tudo, arranca tudo. Pastor, eu não consigo arrancar. Eu disse para você, eu dei o caminho. Decida arrancar em oração. É uma decisão. E quando você ora em uma decisão firme, quem faz a obra é o Espírito Santo, não é você. Não sou eu. O Espírito Santo faz a obra em nós. E depois que ele faz a obra em nós de arrependimento, aí eles apresentam o nosso Senhor Jesus a você. E eu quero que todos conheçam o Senhor Jesus. Para conhecê-lo, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você precisa ter um encontro pessoal com Ele. Você precisa conhecer a Ele. Conhecer o poder dEle, o amor dEle. Eu quero que Ele se revele para você. Mas não é para quem é limpo. Não é para quem é perfeito. É para quem decidiu não errar e se esforça no caminho. Não quer dizer que um dia você não vai tropeçar, mas vai ser acidente. Nunca mais com uma decisão na mente. Acidente. Não pode premeditar cair. Então eu quero te convidar a orar e começar esse ano da forma certa, com uma decisão. Eu vou priorizar a Deus, eu vou obedecer a palavra. Pode ter certeza que esse ano tudo vai dar certo na sua vida. Amém? Amém. Fique de pé você que pode. Fique de pé.
É você e Deus, não tem mais ninguém. Ninguém